Olá, tudo bem? Estamos começando agora o programa Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e olha, é um prazer estar com vocês aqui no nosso programa Conexão e receber os nossos convidados de hoje, né? Estamos aqui com o pastor Bruno. Pastor Bruno, seja bem-vindo ao programa Conexão. Muito obrigado, pastor Ednilson, amigos que nos acompanham. Muito bom estar aqui, muito honrado com esse convite. Espero poder contribuir para trazer aí um pouco da palavra de Deus, de esclarecimento, para abençoar os amigos que nos acompanham. Graças a Deus. Estamos também aqui hoje com o pastor Leonardo, nosso pastor ali de Padre Miguel. Pastor Leonardo. Muito obrigado, pastor Ednilson. Fico muito feliz em estar aqui, participando desse programa abençoado. E eu tenho a certeza que vai ser bem proveitoso em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olha, o tema hoje no nosso programa Conexão é rede social. Eu acho que é um programa, é um tema assim, bem atual, logicamente, e vai ser atual sempre, falar de rede social, né, pastores? Porque a gente tem, eu não vou dizer que a gente tem a mesma faixa de idade, não, vocês são um pouco mais novo, mas também são muito mais novo, não. Um pouco mais novo do que eu, mas ainda pegou a época do radinho, não pegou? O senhor não pegou a época do radinho? Peguei. Não tive, assim, não usei, mas vi outros usando. Pegou a época. O senhor também pegou a época do radinho, né? Peguei. Então, assim, a gente se comunicava pelo rádio e aquilo já era uma coisa, assim, espantosa, né? Você pegar, apertar o radinho e falar em tempo, não, vai lá agora, e volta, e vai e volta, e todo mundo te achava no exato momento. Agora, as redes sociais, elas chegaram para abençoar a nossa vida, eu acho, né? Mas a gente vai discutir sobre esse assunto bastante, porque agora eu vou chamar uma reportagem, bem rapidamente, em nome de Jesus, e essa reportagem vai trazer para a gente alguns esclarecimentos para a gente poder pegar e destrinchar um pouquinho, vamos dizer assim, né? Uma reportagem, então, e eu volto já com Conexão. Um estudo mostra que o Brasil é o terceiro país no mundo que mais usa redes sociais. Os aplicativos mais usados pelos brasileiros são o WhatsApp, Instagram, Facebook e YouTube, que tomam, em média, 4 horas por dia dos usuários. Mais de 70% da população é ativa nos aplicativos e a faixa etária de 16 a 24 anos são as que mais utilizam as redes. A grande maioria das pessoas utilizam as redes sociais para se manterem atualizadas com os novos acontecimentos, encontrar conteúdos engraçados ou de entretenimento e preencher o tempo livre. Olha, você vê que é importante a rede social na vida de todo ser humano. Não dá mais para ficar sem redes sociais. Hoje é interessante, pastores, porque se você coloca um celular numa criança, na mão de uma criança, eu conheço uma criança, o Miguel, esse garoto tem 3 anos de idade. Você dá o celular para ele brincar, e ele pega o celular e faz assim, ó, ele abre e faz assim, ó. E daqui a pouco tá ele brincando já. E ele coloca exatamente no que ele quer. Quer dizer, ele tira da sua mão para colocar no que ele quer. E pastor Ednilson, minha filha mais nova tem 4 anos, desse jeito aí. Mesma coisa. Pega o celular e vai no brinquedo. E até quando entra a propaganda, ela sabe sair do anúncio e voltar pro jogo depois. Eu me enrolo todo com isso. Já pegou a mãe até de sair do anúncio, escapar do anúncio. Eu me enrolo todo com isso. O pastor Leonardo, pessoal, é um pastor lá da nossa região, né? Lá da região de Bangu. Eu sou líder regional ali, ele é pastor lá. E um dia o senhor estava falando que ia pro... Como é que foi aquela história? O senhor estava indo para a igreja e o celular, sem o senhor colocar o endereço, o celular já falou para onde o senhor ia? Como é que foi essa história aí? Eu sempre saio do mesmo horário e nesse dia eu entrei no carro e apareceu a rota, o caminho para a igreja, dando tempo, onde estava congestionado e tudo mais. E o senhor não tinha colocado nada? Não tinha colocado nada. Não tinha colocado nada. Parece que eles gravaram o meu itinerário. Interessante isso. É interessante esse negócio de tecnologia, né? É bastante interessante mesmo. Depois o senhor me dá o número, a marca do seu celular, que eu tenho que comprar um celular desse. Né? É coisa de ponta, né? Bom, vamos lá, redes sociais. Primeira pergunta que eu queria conversar com vocês. Você viu aí na reportagem como que as pessoas estão
não dependente, embora muitos estejam realmente dependentes, mas como que tem sido importante essa interação pelas redes sociais. E a gente provou muito disso, né? Os pastores, nós provamos muito disso nessa pandemia, né? Como que as redes sociais ajudaram a gente nesse período. Bom, vamos falar um pouco sobre a história dessas redes sociais. A gente comentava aqui em off, em 1995, que começa nos Estados Unidos, mas, assim, ao longo da história sobre esse tema, o que vocês poderiam falar para esclarecer um pouco para os nossos telespectadores? Eu diria que o ser humano, diz a sociologia, é um ser social. Sim. Ele tem a necessidade de se encontrar com outras pessoas, de conviver, de conhecer novas pessoas, de interagir. E antes da tecnologia, antes da rede social, tinha os locais geográficos, locais de encontro, bailes, festas, locais comerciais, locais de jogos, né? E com a tecnologia... Desde o início... Desde os primórdios, desde o ser início, humano... Né? Porque a Bíblia fala assim que Deus criou o Adão e viu que não era bom que o homem vivesse só, né? E ele cria Eva. Isso. O próprio Deus vê a necessidade do homem de interagir. Né? De interagir. Com a tecnologia, com o avanço aí, né, dos meios de comunicação, isso se transferiu para o meio virtual. E as mídias sociais são um ponto de encontro. Um ponto em que o que acontecia no passado apenas geograficamente, acontece virtualmente, conhecer novas pessoas, ouvir novos assuntos. Metas, reuniões... Isso, novidades, notícias, brincadeiras, né? Passar o tempo. É, verdade. Então, pastor, falando sobre isso que o pastor Bruno acaba de falar, eu comentava com vocês aqui, deixa eu até puxar aqui, ó. Eu comentava em off aqui com vocês sobre 2 Reis 6, que fala... eu vou ler o texto, para a gente falar um pouquinho sobre o próximo tópico aqui. Diz assim: então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse: não fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Então, assim, essas redes sociais, elas geraram... A rede social, ela gerou pra gente uma conexão, né? Usando aí o nome Tudo do a ver com o programa, né? Criou uma conexão entre as pessoas tão grande que a gente consegue hoje ter livramento, a gente consegue hoje trabalhar, tem gente que ganha dinheiro em casa com rede social, né? Em casa, parado, em casa, trabalhando em casa. Quer dizer, abriu assim um leque de possibilidades essas redes sociais, porque você vai esses dias eu recebi no meu WhatsApp umas imagens de um bairro aqui, né, que estava muito perigoso passar, porque estava tendo confronto. Quer dizer, eu tinha que passar por ali. Eu recebendo aquilo, eu já passei pelo outro lado. Se fosse antes, sem essas redes sociais, eu teria passado e entrado no meio no olho do furacão ali e correndo até risco, né? Pastor, de fato, você já viu isso, né? Sim, de fato a rede social tem ajudado bastante, porque eu me lembro de uma situação de um pastor amigo meu que o pai dele se perdeu, tinha um problema, acabou se perdendo, e através das redes sociais foi espalhando ali e ele conseguiu encontrar o pai. Encontraram o pai e avisaram nas redes sociais, ele foi lá e buscou o pai dele. Então, realmente, as redes sociais é uma benção. Até para isso... Tem um caso que aconteceu quando eu auxiliava em Madureira, de uma pessoa que o filho dela e mais a namorada sumiram. E postaram nas mídias: olha, alguém tem notícia do meu filho, ele está desaparecido. Ele tinha ido em Madureira. Que coisa. Tinha ido em Madureira, eu atendi ele. Aí o pessoal falou: mas esse rapaz foi lá em Madureira, a gente atendeu, é ele. Aí entramos em contato com essa mãe, que eu nunca tinha visto na minha vida, não conhecia. Olha, eu tenho notícia do seu filho. No final das contas, encontrou e deu tudo certo no final. Mas até nisso as redes sociais estão ajudando. Lógico que tem a parte ruim, a gente vai terminar falando sobre isso. Mas vamos lá, cultos online e culto presencial. A gente fez muito culto, pastores. A rede social foi uma bênção nesse período aí de Covid, né? Onde todo mundo estava em casa, eu fiz muitos cultos do lar, sei que vocês fizeram também.
Mas aí esse mal passa e a gente, logicamente, chama todo para vir para o culto presencial, que é o que a Bíblia manda, né? Estar na igreja, né? Congregar, né? Mas o fato de estar na igreja não seria... seria esse o caso de terminar os cultos online? Porque acho que não tem mais como terminar com isso. O culto online seria um apoio, né, para quem não possa estar momentaneamente. Quem realmente não possa. Quem realmente está impossibilitado de estar presencialmente. Eu digo o seguinte, é uma frase que eu digo: nada substitui a nossa ida à igreja. Nada. Nem rádio, nem televisão, nem mídia social podem ser usados como divulgação ou até para ajudar quem não está podendo mesmo, mas jamais substituir o presencial. Não tem como, né? Aquele calor, né? Aquela presença de Deus na igreja. Isso. Né, pastor? Não tem como ter essa substituição. Agora, o online é importante, mas o presencial, como o pastor falou, não tem como substituir isso. É verdade. E eu entendo também que o culto online, ele também alcança aquele público que não conhece ainda o poder de Deus, né? Mas é importante a pessoa que é de Jesus, ela está no culto presencial. Tem até um versículo aqui que eu coloquei aqui, de Davi, lá em Salmos 27, versos 4, que ele fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não significa que ele queria morar na casa de Deus. Exatamente, fazer residência. Mas ele queria ter uma certa frequência, e se esforçar para ter uma certa frequência, para ser um membro assíduo, né? Alguém pode falar assim para o senhor agora: mas ele não tinha Instagram, né? Ele não tinha Facebook, por isso que ele falou isso. Mas a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe, a gente está falando de uma coisa muito importante, que é você estar presencialmente na igreja, você ver as pessoas, você até mesmo socializar com o seu grupo, né? Porque a gente tem grupos, né? A gente tem assim, você está na igreja, é tudo diferente na igreja, né? É tudo diferente, a roupa é diferente, a maneira de falar, o linguajar é diferente. Você termina formando uma congregação, um grupo. E pelas mídias você não consegue isso. No culto online você não vai conseguir isso. É importante para quem não está podendo ir, é importante para aquele que, de repente, ainda não conhece o Evangelho e vai conhecer. Também é importante para o que já conhece e não está podendo ir, mas a gente não vamos concordar que tem alguns que se acomodaram com isso, né? É verdade. Cabe a gente ensiná-los, né? A pandemia, né, enquanto que acelerou aí o avanço aí das mídias, né, o uso das mídias, acomodou alguns também. Vamos lá, como que a gente usou e como usar ainda as redes sociais para benefício, então, da igreja? Redes sociais, a gente está falando de Instagram, a gente usa muito o Instagram, o Reels, a gente usa bastante, né, também, mas talvez nem tanto como deveria usar, porque o Reels hoje está superior ao Instagram, né? Eu ouvi uma reportagem muito interessante de uma pessoa que trata com esse assunto, é especialista nesse assunto, e ele estava falando sobre os jovens, né? Eu trabalho muito com jovens em retiros, na igreja, eu dou muita atenção para os jovens, e eu estava vendo essa reportagem exatamente para poder cuidar deles, né? E ele falou assim: os jovens, eles são elétricos, eles são ágeis. Então eles correram para o Instagram porque eles viram que os pais entraram no Facebook. Mas quando eles perceberam que os pais entraram no Instagram, eles correram para o Reels. E quando eles perceberem que os pais entraram no Reels, eles vão correr para outro. Por isso que agora a gente virou, ele falando, né? Não nós, ele falando. Nós viramos refém disso. Então eles estão sempre tendo que criar algo novo, porque aquele grupo, eles vão migrando, né, para o que é novo. Então tem coisas que eu nem sei falar, tem nomes que eu nem sei falar ainda. Eu agora estou chegando no Rios, quer dizer. Mas os jovens não, eles já são bem ágeis nisso, né? E se a gente vacilar, eles estão entrando numas comunidades pelas redes sociais que a gente não conhece, que a gente desconhece. Isso é importante, até para os pais prestarem atenção nisso, né?
É isso aí. E tem coisa hoje em dia da mídia social que a minha filha que me ensina, né? Minha filha de 14 anos. Como é que é isso aqui? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Aí a gente está aprendendo com eles. Mas com os jovens, com as crianças. Faz parte. E seus filhos também, você entende um pouco mais, né? O pastor já se mexe mais com essa parte de computador, de rede social. Sim, mas tem a sua esposa também, que eu sei que mexe bem com isso aí. Quer dizer, você está bem amparado, né? Porque tem o seu filho que mexe com isso. Tem a sua esposa que é boa para redes sociais também. O senhor fica no computador, quer dizer, o computador quebra, ele conserta. E precisa da rede social, a esposa vai. O filho também. Então, isso aí está bem amparado. Eu entendo um pouco da parte física, né? Mas o meu filho, a minha esposa, eles conhecem bastante essa parte virtual, né? E lá na minha igreja, por exemplo, os jovens que tomam conta da mídia, né? Eles têm sido, assim, usados por Deus poderosamente ali para divulgar os trabalhos, testemunhos, tem sido uma bênção em nome do Senhor. Até nisso que a gente vai entrar agora. Como usar as redes sociais para benefício da igreja, né? Como eu falei. Eu faço isso. Eu tenho um trabalho com jovens, eu trago muitos jovens para perto. A minha juventude toda foi longe de Cristo, então eu sei o que é um jovem sem Cristo, porque eu vivi isso. Então eu dou muita atenção para os jovens. E eu me beneficio disso também, no final das contas. Não de malícia, não de maldade. Mas porque, assim, os jovens, quando eles amam a Jesus, eles querem fazer alguma coisa. E como que o jovem vai fazer? Em rede social. São eles que estão dominando aí as redes da igreja. Eles dominam. Então, você bota eles para fazerem isso e você fica tranquilo. Você só fica ali... Eu sou meio chato, né? Então, eu fico, me mostra só quero ver. Aí eles me mostram... Positivo, geralmente é positivo. Uma coisa ou outra que a gente, com visão pastoral, a gente não, muda isso aqui, né? Mas eu estou sempre presente. Mas é importante trabalhar com jovens, porque essas redes sociais, elas podem trazer grandes benefícios para a igreja, e a gente provou disso na época da pandemia, né? A rede social é usada para divulgar a igreja, a gente usa para divulgar a própria palavra de Deus, os testemunhos, a agenda da igreja, os cultos ao vivo, né? Hoje, todo mundo, né? Eu creio que uma das grandes revoluções das mídias é a live. A live é um negócio fantástico. Fantástico. Né? Quando começou lá na época do Periscope, né? Lembra do Periscope? Lembro. Quer dizer, essa descoberta de poder. O missionário trouxe o Periscope. Isso, o missionário... A gente ficou assim, ó. Quando ele começou a usar o Periscope aqui, né? Isso. Ninguém aqui conhecia ainda. Ele começou a usar, já veio lá de fora com esse negócio de Periscope, não sabia nem o que é isso, vai ser nome de peixe. Eu não tinha nem ideia, né? Aí o missionário começa a usar o Periscope, eu falei, caramba, cara. Quer dizer, qualquer anônimo que a gente chegou, pode fazer uma live ao vivo, pode falar ao vivo para o mundo todo. E até as outras mídias começaram a botar live também, né? Não tinha live em Facebook, não tinha live em Instagram. O pessoal percebeu que aquela linha de entendimento era importante, entrou nessa linha de entendimento e colocaram também. Um grande canal aí para fazer a obra de Deus, né? As mídias sociais. Como que o senhor, pastor Leonardo, já usou essas mídias sociais, redes sociais na sua igreja? Então, no início eu me lembro que eu era um pouquinho engessado em relação às redes sociais, mas quando veio a pandemia eu entendi que era essencial. Então eu comecei Desculpa, mas isso é uma boa coisa para se falar, porque nós, pastores, não só o senhor, muitos de nós éramos engessados em relação a isso. Alguns não têm Instagram até hoje, não têm Facebook até hoje. Tem muita sujeira. Aliás, eu ouvia muito pastor falar isso. É um canal de sujeira. Realmente é. Pode ser. Depende de quem usa, de como se usa. Depende do usuário. Se você é santo, é santo. Você vai usar para santidade. Verdade. Para benefício da igreja, como a gente está falando aqui. Desculpa, pode retomar. Então aí eu entendi que sim, era importante, comecei assim a fazer as lives e foi assim bem profícuo, bem proveitoso. A gente vê o povo interagindo, o povo sendo abençoado, o povo contando testemunho, né? Através das orações, a palavra que foi ministrada ao coração deles, né? Muitas pessoas, elas mandavam mensagem dizendo, olha, pastor, depois que eu comecei a assistir os cultos online do Senhor, a palavra tem me fortalecido bastante nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, tem sido bênção. É bênção. Eu mando para minha... Eu tenho uma linha de transmissão. Lista, né? Aquela listazinha de transmissão que a gente faz, que eu tenho mais de 400 pessoas.
Então eu faço culto online e coloco ali e tem gente de fora do estado que assiste, já teve até gente fora do país assistindo, porque o pessoal pega e manda para eles quando a palavra fala forte ao coração. Então é muito importante. Olha, nós vamos a um intervalo rapidinho e já voltamos com o programa Conexão. Não saia daí, voltamos já. Amém, voltamos então com Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje nós estamos falando sobre redes sociais. Comigo aqui está o pastor Bruno. Pastor Bruno, o senhor está na região de Caxias, né? Estou lá na igreja de Olavo Bilac, em Duque de Caxias. Tá, daqui a pouquinho, no final do curso, o senhor vai dar o endereço, horário, tudo direitinho. Beleza. Olavo Bilac. Isso. Quem teve em Olavo Bilac foi o pastor Joel, que hoje Sim. líder regional lá, o pastor é meu amigo. Pastorzão, pastor Joel, Campo Grande ganhou pastorzão. Deus abençoe você, pastor Joel. Em nome de Jesus, somos amigos, estamos juntos. Em nome de Jesus. E comigo também aqui está o pastor Leonardo, para falar sobre redes sociais. O pastor Leonardo, que é o nosso pastor ali em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro, Padre Miguel, né? Isso Bangu, aí. zona oeste, está junto oeste. com a gente lá. Em nome de Jesus. Bom, irmãos, eu queria falar com vocês agora sobre pastor versus coach. É assim que fala? Coach. 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 Eu falava aqui, o senhor tem jeito de coach. O senhor é um pastor, mas com postura, né? Um jeito de coach. O senhor faz essas palestras, o senhor fazia segunda-feira lá em Madureira, Lá em não fazia? Madureira, fiquei 4 anos fazendo a reunião da prosperidade. Eu lembro Sim. disso aí. E Deus abençoou bastante. Ali Glória a Deus. o senhor agia como pastor ou como coach? O que eu penso é como o apóstolo Paulo falava, né? A gente se faz de judeu para ganhar o judeu, se faz de louco para ganhar o louco. Em outras palavras, se a gente tem que incorporar Alguma coisa, uma né? linguagem que vai ser Perfeito. mais acessível àquela pessoa que se interessa, né, por esse tipo de palestra, esse tipo de coisa, a gente faz o uso dessa linguagem, mas insere ali o evangelho, né? sem a palavra deixar, para poder... exatamente, sem deixar de lembrar que eu sou pastor. Claro, Posso, com né? certeza. Eu me faço de coach para ganhar o coach, né? Mas Isso. eu sou pastor, sou pregador do evangelho. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Mas é exatamente isso, eu também penso assim. Isso aí. Eu acho que, assim, tem reuniões e reuniões. Você vai, por exemplo, pregar para o pessoal do corpo de bombeiro, você não pode chegar ali como um pastor tradicional ou como um pastor... Você vai chegar ali e vai procurar a palavra certa para falar. Não que você vai ser um coach para eles, você vai ser pastor. Mas você vai encontrar uma palavra certa, você vai se preparar para falar para um corpo de bombeiro. Um pessoal que está dando a vida ali pelas pessoas. E a gente precisa ter essa, né? É como pregar para jovem. Pronto, né? o jovem tem a sua própria linguagem. Tem a sua própria linguagem. Isso. Eu não posso fazer um retiro jovem e chegar lá, ficar de terno e gravata com a linguagem de domingo. Graça e paz. Graça e paz, Que a irmão. consolação do Espírito Santo seja convosco. Entendeu? Quer dizer, os jovens vão olhar para mim assim, esse retiro não vai ser bom. Quer dizer, então você tem que chegar já de bermuda, de sandália, de roupa, de camisa, de camiseta. Pastor, de falar a linguagem deles, né? Acrescentando, a gente fez lá em Madureira, na época, uma campanha, uma das campanhas foi o Congresso das Boas Ideias. A gente colocou na tela lá, nos telões, vídeos de exemplos de boas ideias. Em cima da palavra lá de Êxodo, que diz que Deus dá espírito, né, de sabedoria para inventar invenções, para criar. E foi muito bom. Eu fiz muitos cultos assim, aqui na freguesia, quando fui pastor na freguesia. E lá em Bangu já fiz vários. Faz um tempinho que eu não faço. Desde que entrou a pandemia, de lá para cá não fiz mais. Mas os meus cultos de segunda-feira também eram assim. Isso. Com vídeos, eu trazia vídeos, eu trazia exemplos, né? eu trazia... cultos tradicionais. E aí eu discursava em cima daquilo, mas inserindo a palavra. Logicamente que eu sou pregador também, não sou coach, né? Isso aí. Mas meus cultos de segunda-feira eram assim, né? Com vídeos, com palavras que traziam ensinamentos. E aí, e o senhor, pastor, o que o senhor fala sobre isso? Pastor, coach. Eu entendo que a Bíblia fala que o sábio, ele entende o tempo e o modo, né? Então, a gente tem que saber, lidar com a situação. Por exemplo, segunda-feira
o culto é completamente diferente, que é um culto de prosperidade, diferente do culto de domingo. É um culto mais, assim, sabe, motivacional, né? Para aquelas pessoas que estão chegando na igreja com a vida econômica destruída. Então, a gente tem aquela palavra que levanta, né? Mas quando chega o domingo é diferente, é completamente diferente o culto, a dinâmica do culto é diferente. Tem que saber lidar com a situação que você Até porque o coach, ele vai usar mais a rede social, né? Do que o pastor. Eu também, como pastor, também uso, né? Hoje foi um domingo desse atrás aí, eu trouxe uma mensagem que a mensagem falava sobre a importância da palavra, né? E eu trouxe um vídeo que falava sobre isso. E mostrei, depois eu voltei para a mensagem. Mas assim, o coach ele já vai usar mais as redes sociais. A gente usa menos nos cultos, embora tenha igrejas que usa bastante as redes sociais nos próprios cultos. A gente não usa tanto. Mas vamos lá, vamos dar a sequência. Outra pergunta importante que eu queria jogar para vocês aqui. A rede social transformou a relação familiar dentro de casa? Eu vou começar com o pastor Leonardo hoje, agora. A rede social transformou a relação familiar dentro de casa? Eu tenho uma história para contar daqui a pouquinho. Quando começou esse negócio de WhatsApp, quando começou, bem no início, mas eu vou falar já. Vamos lá. Sim, transformou. Eu até só me fez lembrar aqui de uma situação em que eu estava no quarto e de repente chegou uma mensagem no meu aparelho e quando eu olho assim era o meu filho. Sendo que ele estava no quarto dele mandando mensagem para mim. Aí eu fui lá e falei, filho, peraí, eu estou aqui em casa. Quer falar comigo? Vem aqui conversar. Então, eu acho que mudou sim, e tem quebrado até muito, assim, mas isso diálogo. Foi no início de tudo, Isso, né? no início. E depois isso virou normal. Isso no início. Então, tem quebrado um pouco do diálogo, da conversa. Acho que mudou sim. E aí, pastor? Desse Concorda? jeito, lá, quantas vezes, né, a gente está no mesmo ambiente, no mesmo recinto, mas comunica, né, pelas mídias. Por um lado, o lado bom é a comunicação dinâmica, digamos. A gente está numa igreja grande, como eu estava ali, por exemplo, antes em Madureira, e tinha que dar um recado para todo mundo saber rapidamente. Então, a gente usa o WhatsApp, usa o grupo, né? O grupo, quer dizer, por esse lado é bom. Agora, quando substitui a interação pessoal pela interação apenas pela virtual, mídia, né? virtual, aí é o lado negativo. É porque a gente está falando de família, né? O sentar na mesa, o conversar, o dialogar, o beijar, esses dias. De vez em quando a minha filha já tem 27 anos, mas fez 28 agora, mas, aliás, vai fazer, eu tô falando da idade dela aqui, meu Deus do céu. Ela vai chegar em casa e vai me pegar. Tô falando da minha idade. Mas assim, de vez em quando ela tá saindo de casa, eu falo assim, filha, dá um beijo no pai aqui. Aí ela vem, aí dá um beijo em mim, dá um beijo na mãe e sai. Volta e meia, quando Deus toca no coração, eu peço para ela fazer isso. E eu mesmo vou lá e faço isso. A gente procura ter uma interação que se perdeu. Ou não se perdeu, mas está se perdendo, né? E quanto mais eles se envolvem com essas redes sociais, mais a família vai ficando separada nesse sentido físico, né? Que a gente está falando aqui, que é muito importante. O que eu ia falar com vocês foi que há muitos, quando começou o WhatsApp, no início, a gente nem sabia usar direito, eu ficava até meio receoso de usar. Eu atendi uma jovem que estava terminando a faculdade para ser dentista, de classe média alta. Então, o pai era médico, a mãe era advogada, né? E ela falou, pastor, eu estou em depressão. E ela chegou na igreja pensando em suicídio, por causa da depressão. E eu, lógico, quando a gente vê uma jovem pensando em suicídio, a gente logo pensa em família, né? Alguma coisa não está bem estruturada nessa família para uma jovem pensar em suicídio. E aí ela falou assim, pastor, eu estou uma semana sem falar com meu pai e com a minha mãe. Falei, por quê? Eles moram longe? Você está morando aqui para estudar? Como é que é isso? Não, a gente mora na mesma casa. Mas não criaram esse negócio do WhatsApp aí? Foi bem no início. Falei, sim. Então, pastor, a gente só se fala pelo WhatsApp agora, porque são só nós três agora em casa. A nossa casa é muito grande, então, às vezes eu chego, como, durmo, e quando eu vou dormir, eu dou boa noite para eles, e eles me dão boa noite, mas eles já estão no quarto. Uma semana, eu fiquei louco com aquilo.
Eu falei, meu Deus, esse negócio é do diabo. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Esse negócio é do diabo. Mas aí você vê que não é assim. A gente tem que aprender a agir. E os pais, nesse caso dessa pergunta, transformando a família, nós pais temos um papel importante de vez em quando tirar isso aí e interagir com eles fora disso aí. Senão fica os três na sala sem se falar, só no celular o tempo todo. Ou então vai para o quarto e do quarto dá boa noite pelo celular, mas estava do teu lado, quer dizer, cabe a gente, os pais, penso eu, resolver isso. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que é, existe um limite, já entramos nesse assunto, né? Existe um limite para se usar as redes sociais? E aí, pastor? Então, o limite que eu penso é o seguinte, é que a vida virtual não substitua a vida real. Sim. A partir do momento que a pessoa... O que é difícil. A pessoa se anula socialmente, fisicamente, a pessoa se neutraliza como pessoa física e passa a viver apenas em função do virtual. E tem gente que já está nesse estado. Exato. Ele existe praticamente apenas virtualmente. Sim. Aí já foi para um lado que não é legal. Aí já passou do limite. Verdade. Esse limite já ultrapassou. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, eu entendo que existe sim. Tem até um ditado que diz que água demais mata a planta, né? Tem um ditado que diz isso? Tem um ditado que diz... Eu nunca ouvi esse ditado. Já ouviu esse ditado aí, ô direção? Já ouviu falar sobre... Como é que é? Água demais mata a planta. Água demais mata a planta. Vocês já ouviram? Vocês já ouviram? Eu esqueci o seu nome. Nádia. Já ouviu, Nádia? Não ouviu, não? Água Então, demais mata a planta. Não, vou guardar essa, irmão. Água demais Tá guardado. mata a planta. Mata a planta. Tá bom. Eu Vou acho falar que isso tem com que meus auxiliares. ser usado com equilíbrio, né? Porque se não existe um equilíbrio, acaba virando um vício, né, pastor? Hoje, por exemplo, eu vi uma jovem, ela andando com o celular, interagindo assim, eu entendo que ela estava nas redes sociais, interagindo e andando, mexendo no celular e intertida ali. E a pessoa, assim, ela perde até a noção do que está acontecendo. Eu já vi gente batendo poste, irmão. Eu já vi gente entrar na frente de um carro fazendo isso. Eu já vi o rapaz batendo poste, literalmente. Pum! Bateu com a cara no poste porque estava ali. É um vício. Então acaba virando um vício, por não Vira um ter aquele vício, equilíbrio. gera depressão, gera problemas familiares. Então tem que existir esse limite. Acho que todo mundo concorda que tem que ter um limite, né? Com certeza. E aí a gente volta a falar dos pais, que os pais precisam aprender, porque, irmãos, você dá um celular moderno com internet para uma criança, uma coisa é você dar o seu para a criança usar, outra coisa é você dar para a criança esse celular, é complicado. E às vezes a criança, ela perde a internet, noção do tempo, ela aprende a navegar ali dentro, e ela navegando ali dentro, ela vai para qualquer lugar. Mas se tem uma internet, tem um bom celular, você vai navegar ali, você vai para qualquer lugar. De repente, e eles sabem maquiar a coisa. Quando o pai chegar perto, ele vai para outro lugar, tá lá fazendo um joguinho inocente. O pai sai, pornografia novamente. E acabou. E aí você está perdendo seu filho, sua filha sem entender. Então, assim, as redes sociais têm Esse perigo, né? Tem essa parte nebulosa, essa parte meio que nas trevas aí, que a gente precisa ter cuidado muito grande, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Ataques nas redes sociais, os haters que fala, né? Haters. Ataques nas redes sociais. A gente viu muito isso, né? Esse período aí de eleição, né? Verdade. Um atacando o outro, é fake, não é fake, um ataca o outro, um fala que é fake, você que faz, e ninguém sabe quem fazia, na verdade, né? A minha impressão é que os dois lados faziam, mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Eu não quero nem tocar nesse assunto aí, não vou entrar por esse lado. Agora, isso aqui é muito perigoso, né? O que vocês acham? Eu digo que onde tem ser humano, tem pecado, né? Teve o dilúvio, parece que limpou a terra, mas saiu da arca, voltou a ter pecado na primeira geração. Então, nas mídias, não seria diferente. Onde tem seres humanos, o pecado vai aparecer. E esses haters se aproveitam de uma sensação de anonimato, tá com um celular que está distante, né, da pessoa que é objeto do seu ódio. Então tem uma sensação de que não, vou falar o que eu quiser, nada assim, vai me atingir, né?
e acha que não tem limite, é uma terra sem lei, a internet. E aparentemente é. Tem algumas leis que regulam, mas são difíceis de pôr em prática, né? Difícil. Porque assim, a gente vê, eu já vi vários casos, né? De pessoas que criam, quer dizer, a pessoa, ela cria como é que fala? Um perfil fake. Para você, né? Aí parece que é você que está fazendo aquilo, porque a pessoa, de maldade, ela cria um perfil com seu nome, até foto sua e tudo mais, e começa a divulgar, e começa a fazer. Recentemente, um pastor que faz, ele além de ser pastor, ele vende algumas coisas pela internet, pelo Instagram. Ele entrou em contato comigo, ele falou, pastor, faz lá uma declaração lá no Instagram, faz lá tem um nome que se dá, me fugiu a memória agora. Não é acusação, poxa. Me fugiu o nome. Faz lá um item lá, fala alguma coisa lá, para poder ver se conseguem tirar a minha... Me fugiu a memória, depois alguém pode me lembrar aí fora. Mas reclama, uma reclamação. Uma denúncia? Uma denúncia. Faz uma denúncia lá, porque hackearam o meu Instagram e estão vendendo produtos como se fosse eu. Quer dizer, é o risco que você corre, né? É o risco que você corre. Já viu algum caso assim, pastor Leonardo? Não vi não, mas eu entendo que existem pessoas que perdem o tempo dela disseminando ódio, né, na internet, inclusive nesses últimos dias. A igreja tem sido muito perseguida nesse sentido, né? Pessoas que vão para as redes sociais e ali elas criticam, falam mal. Inclusive, essa palavra hate significa ódio, né? E vão lá e falam mal do evangelho, são contra a palavra. Eu entendo que a igreja, o povo de Deus, precisa estar atento a isso também, né? Porque tem muita gente que acaba deixando ali entrar no coração, é algo que muitas das vezes vai afastá-la da presença de Deus, da palavra. Um dia desses, pastores, eu comentava lá na igreja, faz pouco tempo, que o Tiago, ele fala que a fé sem obra é como um corpo sem espírito, né? É como um corpo sem espírito. Então, se eu tenho a fé, eu preciso entender que com as minhas obras, com as minhas ações, obra é ação, né? É a fé em ação. Isso. Porque fé sem ação não vai funcionar. Eu preciso entender que o ódio, ele é disseminado por pessoas maliciosas, mas eu comentava isso. Eu preciso ser espiritual bastante para não deixar que isso me afete. Porque assim, quando te fazem o mal e você retribui com o mesmo mal, onde está o evangelho? O evangelho é exatamente o inverso. Quando Jesus fala, se te bater numa face e vira outra, ele não está dizendo para você virar um saco de pancada. Ele está falando que você tem que ser diferente, né? Eu entendo assim. A gente vive outro princípio. O que Jesus ensinou vale para as redes sociais, tanto quanto vale para um convívio aqui físico, né? Eu não posso revidar a mesma moeda, eu tenho que saber perdoar. E falando pessoalmente, pastor Ednilson, esses assuntos políticos, para falar a verdade, eu estou evitando. Uns meses atrás, eu estava ali procurando muito me envolver, né, ler postagens, saber, acompanhar. Isso. Mas eu estava sentindo que estava me fazendo mal. Eu sentia meu coração amargurando, me chateando com algumas coisas que eu não concordava, não concordo. Eu estou até evitando esse lado aí. É bom. Esse lado para resguardar o coração. Pastor, um outro lado dessas redes sociais, né? Porque assim, primeiro que você vê tudo. No WhatsApp, por exemplo, você escreve uma frase e se você, dependendo da frase que você escreve, dá a impressão para outra pessoa que está do outro lado da linha, dá a impressão que você está sendo grosso. E às vezes você não está sendo grosso. Foi um ponto que você deixou de falar, de botar, uma vírgula que você deixou de colocar, e aquela frase dá uma parecida, o pastor está chateado comigo, ou o fulano está chateado comigo. E isso é ruim, porque se você não souber tratar o seu coração, a Bíblia manda guardar de tudo que devemos guardar, a Bíblia fala para guardar o nosso coração, né? Mas se eu não sei guardar, a gente começa a ter problemas. E é bom evitar, igual o senhor está falando.
Porque a mídia, ela é muito boa, a gente já falou sobre isso aqui, né? São os cultos que a gente fez, os benefícios que trazem e vão continuar trazendo. Se a gente souber usar a mídia, a gente vai, né? Tem pastores, inclusive, que só trabalham com a mídia, porque sabem realmente trabalhar com a mídia. Mas ela também pode ter esse outro viés aí, né? De gerar sujeira no nosso coração, de trazer coisas que vão atrapalhar a nossa caminhada. O senhor falou que, então, preferiu até se retirar desse assunto, que era um assunto, evitando, porque era um assunto que não estava te fazendo bem. Isso mesmo. E como pregador, como é que você vai subir no altar se está te fazendo mal uma coisa? E pregador tem que tomar cuidado, porque tudo que o pregador tem no coração acaba indo para o púlpito. O que contamina o homem é o que sai da boca, né? Eu vi uma vez um pregador dizendo, né, que o pastor, se ele ficar lendo muito gibi, né, de personagem, Cascão, Cebolinha, Mônica, ele vai pregar Cebolinha, Cascão e Turma da Mônica no altar, né? Daqui a pouco vai pegar o coelhinho e tudo para ficar dando coelhinho nos membros. Coelhada aí. Então, o que tem no coração entra pelos ouvidos, entra pelos olhos, desce para o coração. Então, é preciso vigiar. Então, o que contamina o homem é o que sai da boca. Mas se sai porque entrou, né, pastor? Entrou. A Bíblia fala que a boca fala, né? O coração está cheio. É isso aí. A pessoa deixou entrar no coração. Bom, nós vamos chamar agora o Povo Fala. Vamos às ruas, ver as opiniões e depois a gente discute um pouco essas opiniões, tá bom? Vamos lá, então. Na Conexão agora, o Povo Fala. Eu acho que tem os dois lados, né? Tem o lado, né, positivo e tem o lado negativo, né? O lado positivo é o lado ali da comunicação, né? Justamente ali com a família, na questão da igreja, né? Ali a questão ali de nós até mesmo compartilharmos, né? Ali uma palavra. Então isso ajuda muito. E tem o lado negativo que as pessoas acabam confundindo as coisas, né? Acabam ali usando as redes sociais com a forma ali de ofender, de ali até mesmo contaminar as pessoas, né, com as suas opiniões negativas, né? Então tem esses dois lados para mim. Depende, tem muitas formas. Ajuda, atrapalha. Muito, hoje em dia, às vezes, muitos jovens se perdem muito pela rede social, por internet. Antigamente não era assim, né? Eu acho que antigamente era bem melhor do que hoje em dia. Então eu acho isso. Ela ajuda dependendo da ocasião, porque tem muita fake news por aí, as pessoas se perdem muito, as pessoas deixam de fazer o que estão fazendo pra mexer no telefone, ver rede social e tal. E tipo assim, tem muitas coisas acontecendo no caso de morte por rede social. Então depende muito do caso, mas mais ajuda mesmo. Também pra falar com outras pessoas de longe, entendeu? É isso. Então, eu acho que atrapalha sim muitas coisas, por conta que a gente desliga um pouco do trabalho, do foco do dia a dia. Então a gente sempre tá ali, tipo, a gente escapa, sabe? A gente tá focado em alguma coisa, a gente pega o celular, começa a interagir com as pessoas e desfoca de tudo. Ajuda bastante, muito, porque hoje em dia não tem como. Tudo que a gente vê, onde a gente anda, a gente tem que ter rede social para tudo, para trânsito, para escola. Não tem como ver sem rede social hoje em dia. Não tem como viver sem rede social hoje em dia, olha o que o homem falou. Mas é verdade. Olha, pastores, Mateus 26, 41 diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente viu que uns falaram sim, outros falaram não, outros falaram sim, não, é bom, é ruim, é bom, é ruim. É porque é isso mesmo. É bom para quem sabe usar e é ruim para quem não sabe usar, né? Exatamente. Depende de quem está usando. Depende de quem está usando, depende de quem está do outro lado. Depende de como está o coração, né, pastor? E justamente da forma como a pessoa está usando. Sendo usado com sabedoria, né, pastor? É isso aí, sendo usado com sabedoria. Vamos agora ao X da questão? Vamos lá? O X da questão é o que a gente acabou de falar, né? É bom... tem uma frase que eu costumo dizer, pastores, brincando, né? Eu sou muito brincalhão, né? O pessoal fala assim: e aí, pastor, tá bom? Eu falo: tá ruim, mas tá bom. É mais ou menos isso, né? Tá ruim, mas tá bom. Porque assim, pessoal, rede social, aprenda a usar. Um falou de sabedoria, o pastor até deu o exemplo dele, que algo na rede social não fez bem, ele se retirou um pouquinho daquilo para poder ele guardar o coração dele. É um pregador, precisa ter um coração bom para pregar. Então o X da questão é esse: aprenda a usar.
É o texto de Mateus 29. Vigie e ore. Se está te gerando tentação, abra mão. Abra a mão e busca Deus, porque assim Deus vai lhe abençoar. Fechado? Agora, pastor, onde o senhor está, seu endereço, seus horários? Estou lá em Olavo Bilac, Duque de Caxias. Meu endereço, Rua Pedro Lessa, 1517. Reuniões diárias às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 7 horas da noite. Glória a Deus. Pastor Leonardo, Padre Miguel, está em festa também. Com certeza, pastor. E amanhã nós temos um culto abençoado, culto da Sagrada Família. Vamos passar o manto sagrado, você vai tocar em 3 horários, 8, 15, como também às 19 horas. Endereço, Rua General Jacques Sorix, 350. Padre Miguel. Graças a Deus. Eu estou na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu, na zona oeste do Rio, na nossa sede regional. Todo domingo, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. Quarta e sexta, 8, 14 e 19, tá bom? Espero por você, nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer ter vocês com a gente. Igualmente. Obrigado, espero que voltem em outras ocasiões, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Conexão fica por aqui, um forte abraço, até o próximo programa.